Olá, hoje vamos apresentar a Segunda Revolução Industrial. Iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, primeiramente vivida na Inglaterra, mas depois se expandiu para outros países. Os representantes nessa segunda fase foram o aço, a eletricidade e o petróleo. Foi alcançado grande desenvolvimento da civilização humana, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, ao surgimento de novas indústrias, bem como a capacidade produtiva de cada uma delas. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias elétricas e químicas. As ferrovias expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Assim, os novos meios de produção desencadearam, nesse período, a introdução de modos de organização da produção industrial que se preocupavam com a produção a menor custo e menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Vamos falar um pouco sobre as condições de trabalho. Eram péssimas, não havendo uma delimitação racional da carga horária, com cargas horárias chegando até mesmo 16 horas diárias. Não existiam direitos trabalhistas suficientes e garantias mínimas de condições de trabalho, havendo inúmeros acidentes de trabalho entre o proletariado inglês e existia exploração até mesmo do trabalho infantil. Já o porquê aconteceu a Segunda Revolução Industrial foi pelas revoluções burguesas, que foram responsáveis pelo fim do antigo regime e também pelo fortalecimento do capitalismo, o que acabou possibilitando o desenvolvimento industrial. Houve, nesse momento, um grande avanço tecnológico, a instalação de novas indústrias e a ampliação da produção. O capitalismo financeiro surge durante a Segunda Revolução Industrial, devido à instalação de grandes empresas que passaram a monopolizar os setores industriais e de mercado. E com a inserção de novas técnicas, o aprimoramento de novos meios de produção e o aumento das fábricas, apesar de terem impulsionado o desenvolvimento industrial e aumentado a produtividade e os lucros, acabaram gerando bastante desemprego naquele período, empobrecendo a classe trabalhadora. A mão de obra foi substituída por máquinas, processos automatizados e correias transportadoras, ou seja, a manufatura deu lugar à maquinofatura. Essa nova realidade fez com que a classe trabalhadora não fosse capaz de consumir tudo o que era produzido, o que acabou gerando um grande excedente na produção, diminuindo os lucros e causando diversos prejuízos. Com o avanço tecnológico, causou também o êxodo rural. A substituição da manufatura pela maquinofatura fez com que a população deixasse o campo, o que trouxe um aumento considerável das cidades, caracterizando, dessa forma, o processo de urbanização. Esse crescimento acelerado provocou inchaços urbanos, e surgiram novas relações de trabalho associadas ao surgimento de sindicatos e organizações de trabalhadores, que por muitas vezes reivindicaram melhores condições de trabalho e salários por causa do empobrecimento dessa classe. A substituição do trabalho humano por máquinas gerou desemprego e redução de trabalhos, fazendo com que houvesse mais mão de obra disponível do que oportunidades para trabalhar. As grandes invenções desse período foram novos processos de fabricação do aço, permitindo sua utilização na construção de pontes, máquinas, edifícios, trilhos, ferramentas e etc. O desenvolvimento técnico de produção da energia elétrica, a invenção da lâmpada incandescente, surgimento e avanço dos meios de transporte, ampliação ferrovias, da segunda das invenções do automóvel e do avião, invenção dos meios de comunicação, telégrafo, telefone, televisão e cinema, avanço da química com a descoberta de novas substâncias, a descoberta do múltiplo aproveitamento do petróleo e seus derivados como a fonte de energia e lubrificantes, o surgimento dos plásticos, desenvolvimento de armamentos como o canhão e a metralhadora, a descoberta do poder explosivo da nitroglicerina e etc. Na medicina surgiram os antibióticos, as vacinas e novos conhecimentos sobre as doenças e novas técnicas de cirurgia. Esse processo de industrialização, que submeteu os trabalhadores ao regime das fábricas, trouxe muitas transformações. Além de alterar o próprio ritmo de fabricação, conseguindo produzir mais mercadorias em menor tempo, a industrialização alterou a vida dos homens e forçou um rápido crescimento das cidades. Assim, na Inglaterra do século XVIII, os ricos haviam se apropriado dos campos para obter matérias-primas para suas fábricas. Nesse processo, eles cercaram suas terras e expulsaram a maioria dos camponeses, que foram para as cidades. Lá, chegando, devido ao excesso de mão de obra, os trabalhadores acabaram tendo que se sujeitar ao regime desumano de trabalho das fábricas. E na esfera do capital, as novas atividades econômicas e os grandes empreendimentos industriais exigiam investimentos cada vez mais altos, que dificilmente poderiam ser realizados por acionistas individuais.
Houve a substituição da livre concorrência pelo capital financeiro e monopolista, que dominou setores produtivos inteiros, fundiu indústrias e finanças, e passou a ter um controle muito maior sobre os mercados. Nesse momento, começam a surgir as primeiras grandes companhias empresárias em ramos como o do petróleo, que estabeleciam acordos para controlar preços, produção e mercado, através de práticas como o truste e o cartel. Os acontecimentos promovidos pela Segunda Revolução Industrial transformaram o mundo em muitos aspectos, inclusive diminuindo distâncias e aumentando a produção para uma escala nunca antes vista na história.